Olá, meus caros. Na aula passada a gente falou sobre o adjunto de um operador linear e sobre um tipo especial de operador que são os projetores, né? Nessa aula a gente vai falar sobre outros dois tipos de operadores. Um deles é um operador que a gente chama de operador normal. A gente vai provar um teorema importante que se aplica a todos os operadores normais. Depois a gente vai falar sobre um tipo especial de operador normal, que são os operadores hermitianos, e provar um teorema também importante para a mecânica quântica em relação a esses operadores hermitianos. Tá? Então, vamos começar definindo o que é um operador normal. Tá? Se nós tivermos um operador A definido em um espaço de Hilbert H, a gente vai dizer que esse operador é normal se a composição dele com o seu adjunto é igual à composição do adjunto dele com ele, tá? Então sempre que essa composição, não importar a ordem, tá? Que a gente vai ter o mesmo efeito, a mesma mudança de um vetor qualquer inicial para um certo vetor final, a gente diz que o operador é normal, tá? Aí tem um teorema muito importante em relação a esse tipo de operador, que é o chamado teorema da decomposição espectral. Esse teorema diz o seguinte: a gente vai considerar um operador um operador normal, tá? E esse teorema diz que um operador melhor, existe uma decomposição espectral para um operador linear se e somente se esse operador linear for normal, tá? Deixa eu escrever isso em termos de equações. Tá? Então o que esse teorema diz e que a gente vai provar é que se o operador é normal, então vai existir uma base ortonormal. Vou chamar aqui essa base de... Vou indexar ela pela letra A. Então existe uma base ortonormal, tal que a gente vai ver essa decomposição espectral mais adiante. Logo na sequência a gente vai ver essa decomposição espectral. Isso aqui é a decomposição espectral de um operador. Então aqui aparecem os autovalores e aqui o projetor no autovetor correspondente àquele autovalor ou no subespaço gerado pelos autovetores correspondentes àquele autovalor, alfa A, tá? E aqui com essa propriedade aqui garante que a base é ortonormal, a base de autovetores, tá? E também a gente tem que ter completeza. Isso que é o teorema, e é C e somente C. Então, um operador linear é normal, se e somente se existe uma base ortonormal de autovetores desse operador linear, tá? Ou, em outras palavras, a gente pode escrever uma decomposição espectral dessa forma, com esses projetores satisfazendo essas propriedades aqui, tá? Então esse é o teorema da decomposição espectral. Então a gente vai na sequência provar esse teorema. Essa prova, como sempre, como é C e somente C, a gente divide em duas partes, né? Primeiro eu vou fazer a parte mais simples, que é assumir que existe a base ortonormal e provar que isso implica, e mostrar, né, que isso implica que o operador é normal, tá? Então que a gente vai assumir que existe essa base uma base ortonormal, então satisfazendo esse tipo de relação, né?
e é uma base de autovetores do A. Tá? Então eu vou estar assumindo isso, que existe essa base de autovetores do A. Aqui, bom, nessa primeira parte da prova não importa essa questão de existir uma possível degenerescência, eu já vou falar para vocês o que é isso. Digamos que tu tem um operador qualquer, aqui está a equação de autovalores e autovetores, para esse operador, quando existem dois ou mais autovetores que correspondem ao mesmo autovalor, ou seja, dois ou mais autovetores que mudam a sua norma da mesma quantidade sob a ação do A, a gente diz que aqueles autovetores são degenerados. Tá? Então, na segunda parte, aqui não vai ser importante, mas na segunda parte da prova vai ser importante não, mas a gente vai aproveitar e considerar essa possibilidade da possível existência de degenerescência. Tá? Mas logo adiante eu escrevo melhor sobre isso aí. Aqui é isso, então a gente está assume que existe uma base de autovetores do operador linear A, e a gente quer provar, então, a gente vai, na verdade, mostrar que isso é equivalente a isso, a essa afirmação aqui, e a gente vai mostrar que isso implica que o operador é normal. Bom, primeiro, eu vou usar aqui projetores unidimensionais, tá? Eu vou chamar esses projetores assim, PA, quando eu atuo isso em um vetor V, tá? Unidimensional nesse sentido. Eu vou projetar ele na direção do vetor A, tá? Do autovetor A, desse operador aqui. Então, eu vou usar esses projetores 1D. Agora, o próximo passo que a gente vai fazer é obter essa decomposição espectral aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, para obter essa decomposição espectral, lembra, quando a gente quer mostrar que um operador é equivalente a outro, a gente tem que mostrar que a ação dele em qualquer vetor é a mesma, desses dois operadores é a mesma, tá? Então é isso que a gente quer mostrar. Então eu vou atuar o operador linear A para fazer isso num vetor qualquer do espaço de Hilbert, um vetor V qualquer, e eu vou pegar esse vetor, como eu estou assumindo a existência dessa base ortonormal A, eu posso escrever esse vetor, né, em termos dessa base. Tá? E como ela é ortonormal, vai ser isso aqui. Tá? Esse é o vetor V. Então só escrevi em termos da base de autovetores do A que eu estou assumindo que existe. Aí agora eu posso usar a linearidade do A, reescrever isso assim. A atuando em A. Usa a equação de autovalores e autovetores. Soma em A, V, alfa A. Tá. Soma em A. Só vou reescrever isso aqui. Vou colocar o alfa A para a esquerda. AV, A. Agora, isso aqui, ó, que apareceu aqui, é o PA, tá? Esses projetores 1D que eu defini aqui. Tá? Então, aqui já está mostrado. Eu posso escrever isso aqui como alfa A, PA, atuando em V. Ou eu posso... agora aqui eu uso uma das propriedades que a gente exigiu lá para os operadores serem lineares, né, que é essa soma aqui. Eu posso aplicar cada operador, depois fazer a soma, ou fazer a soma e aplicar, tá? Então isso aqui é equivalente a somar primeiro alfa A, PA, e depois aplicar em V, tá? Então com isso eu tenho que o A, esse operador linear aqui, é igual a isso aqui, tá? Porque a ação desses dois operadores em qualquer vetor V é a mesma. E é isso que a gente chama de decomposição espectral. Tá? Então a decomposição espectral do operador linear A é isso aqui, essa soma, a gente escrever esse operador em termos dos autovalores dele, né, que são esses alfa A que eu chamei, e em termos desses projetores nos autovetores correspondentes a esses autovalores, tá? Então isso aí
é o que a gente chama de decomposição espectral. Então essa é uma das, aqui no enunciado, né, é uma das equações que aparece aqui, a decomposição espectral, tá? Que isso aqui é verdade a gente já sabe da aula passada, tá? Para essa definição do projetor, né, eu estou considerando uma base ortonormal e estou considerando projetores 1D, tá? Então, se eu compor dois projetores se for no mesmo autovetor, vai dar o próprio projetor. Se for em autovetores diferentes, vai dar zero, tá? Porque são ortogonais. Então, estão projetando em subespaços ortogonais. Tá? O que falta ainda aqui é a gente mostrar que essa suposição aqui, na verdade, é equivalente também a essa equação aqui, ó, tá? Aí, para isso, a gente tem que mostrar, então, que a soma, isso tem um nome, chamado, tem vários, na verdade, mas o que eu prefiro é a relação de completeza. Porque quando isso acontece, a gente diz que a base é completa, tá? Existem bases que são, a gente chama de super completa, por exemplo, as bases de estados coerentes são ditas super completas. Tá? Então aqui a gente quer mostrar que a soma em A, projetor em A, isso aqui é igual a operador de identidade no espaço de Hilbert H que a gente está considerando. Tá? Aí de novo, para provar isso, a gente tem que mostrar que se a gente atuar esse operador da esquerda em qualquer vetor, vai dar igual ao operador da direita. Tá? Então vamos fazer isso, pegar o operador da esquerda, PA, atuar em um vetor qualquer, V, usar de novo essa mesma propriedade que eu usei aqui embaixo, para obter essa igualdade, né? Isso aqui vai ser equivalente a somar PA atuando, cada um dos PA atuando em V, né? O PA atuando em V vai ser A produto interno com V, multiplicado pelo vetor A. Tá? Agora, quando a gente expande um vetor V em uma base ortonormal, o que a gente obtém é justamente isso aqui, os coeficientes são esse produto interno aqui. Tá? Então isso aqui, na verdade, é igual ao vetor V, que é igual à identidade naquele espaço atuando no vetor V. Tá? E aí a gente tem que essa soma é igual à identidade, que nos dá a relação de completeza. Tá? Então, vejam que essa suposição aqui, ó, assumir que existe uma base ortonormal de autovetores de um operador linear é equivalente a tudo isso aqui, ó. Tudo que a gente escreveu aqui. Existe uma base tal que a gente pode escrever a decomposição espectral com os projetores satisfazendo essa relação e essa relação. Tá? Então isso aqui é equivalente, essa afirmação aqui é equivalente a essa afirmação aqui. Tá? Então por enquanto, até agora a gente não provou nada, a gente só na verdade reescreveu essa afirmação aqui em termos de operadores, dessa decomposição espectral, em termos de projetores e tudo mais. Tá? Agora a gente volta para a prova. Tá? O que a gente quer provar então é que isso implica nisso. Tá? Mas aqui aparece o adjunto do operador A. Tá? Então o que é esse adjunto? Bom, uma maneira de obter esse adjunto aqui, lembrando que a gente está assumindo que existe essa base de autovetores, então a gente está assumindo que isso aqui pode ser escrito, então a gente pode fazer o seguinte, a gente tem que o A é a soma em A, alfa A, projetor no vetor A, tá? Agora, se eu tomar o adjunto do A, tá? Vai ser o adjunto dessa soma aí. E vocês fizeram como exercício, né? Verificar que se eu tenho a soma de dois operadores lineares, o adjunto da soma é a soma dos adjuntos. E o adjunto de um escalar vezes um operador é o complexo conjugado do escalar vezes o adjunto do operador. Tá? Então, isso aqui a gente pode, usando esses dois resultados que vocês provaram, na verdade, nos exercícios, né? Fica soma
em A, alfa A conjugado PA adjunto, tá? Então a gente pode escrever o adjunto de um operador dessa forma aí. Só uma observação antes de partir para a verificação dessa igualdade aqui. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Quando existe essa base, ó, a gente pode verificar que os autovalores do adjunto, do operador adjunto, são o complexo conjugado dos autovalores do A e que os autovetores são os mesmos, tá? Para ver isso, faz isso aqui, ó. Pega o A da H e atua nos autovetores do operador A, tá? Então isso aqui vai ser soma em A', alfa A' conjugado, P A', o P A' d'H aqui, não, desculpa que não completei, mas outra coisa que a gente viu, né, que os projetores são operadores hermitianos, né? Desculpa, a gente não falou sobre operadores hermitianos. O que a gente viu foi que os projetores, para projetores, a adjunta de um projetor é igual ao próprio projetor, tá? Que depois vai ser equivalente a ser hermitiano, mas a gente não falou ainda sobre isso, tá? Então eu vou só usar o que a gente já falou, tá? Então a gente pode escrever o A da H assim. Então aqui não precisa botar o da H nesse projetor, atuando em A, tá? Atuando aqui em A. Bom, eu teria aqui a soma, né? Mas aí eu já vou usar de novo aquela propriedade que eu posso primeiro aplicar, depois fazer a soma. Aí quando eu aplico aqui, eu fico com soma A', alfa A' conjugado A' vezes A', aplicando o projetor 1D ali, né? Agora aqui apareceu uma delta A', por causa da ortonormalidade da base. Vai matar a soma, tá? Então fica alfa A conjugado A, tá? Então se esse vetor A é autovetor do operador A com autovalor alfa A, então ele também é autovetor do Adaga com autovalor alfa A conjugado, tá? Pessoal, isso não é sempre o caso. A relação 6 somente C vai ser para operadores normais, tá? Então, para operadores que não são normais, não necessariamente os autovetores vão ser os mesmos, tá? Os autovalores, nem isso eu não posso afirmar, tá? Isso aqui só vale, essa relação aqui só vale para operadores normais, tá? Então vou seguir com a prova. Então agora a gente vai usar isso, vai usar o operador ADAG escrito nessa forma e o operador A escrito nessa forma para verificar que eles são, que se isso é verdade, então o operador A é um operador normal. Tá? Aqui eu vou ter que passar para outra página porque a conta é um pouquinho longa. Então agora vamos considerar a composição de A com ADAG atuando em um vetor qualquer, V, tá? Então vai ser soma em A, alfa A, PA. Eu vou ter a composição disso, né? Com soma A', alfa A' conjugado, PA'. E aí isso tudo vai estar atuando no vetor V. Não vou colocar como função mais, né? A gente tá usando essa notação desde a última aula. Tá. Então aqui eu posso agora atuar esses operadores, né? Então eu vou ter aqui, bom, eu poderia pular uns passos eu acho já, mas vamos fazer em todos os detalhes. Então eu tenho aqui esse operador, composição com esse, eu vou atuar esse aqui no vetor primeiro, depois atuar esse operador no resultado, tá? Então eu vou ter aqui soma em A, alfa A, PA, e vai estar atuando em soma em A', alfa A' conjugado, PA' atuando em V,
tá? Aí agora eu atuo aqui, o segundo, na verdade o segundo operador é essa soma, né? Vou ficar com soma em A, alfa A. Aí eu já vou pular pelo menos um passo, tá? Então aqui eu teria isso aqui, atuando em tudo isso. Tá? Aqui na verdade eu teria isso aqui, né? Aí agora o próximo passo seria tirar o parênteses, tá? E aí eu uso a linearidade desse operador, ele vai atuar aqui, ó. Só que aqui ele não pode passar o projetor aqui, ó. Ele vai atuar no resultado do projetor atuando em V, tá? Então vou ter a soma, posso botar as duas somas aqui junto, soma em A', alfa A linha conjugado, o PA, ele vai estar atuando então no resultado do PA' atuando em V. Tá? Aqui, eu vou pular uns passos também, isso aqui ó, é equivalente à composição de PA com PA' atuando em V, né? Mas isso a gente viu que a composição de dois projetores, se for no mesmo vetor ou no mesmo subespaço, né? Ele tem a probabilidade de idempotência, né? Então vai dar o próprio projetor. Se for em subespaços ortogonais, vai dar igual a zero. Então aqui, se for o mesmo autovetor, se o projetor é no mesmo autovetor, vai dar o próprio projetor. Se for em autovetores diferentes, vai dar o operador nulo, tá? Então isso aqui vai dar uma delta, delta A linha, PA atuando em V. Tá? Aí essa delta vai matar uma das somas, vai sobrar só uma soma, a soma só em um índice, né? Só em A, alfa A. Aí fica alfa A vezes alfa A complexo conjugado, né? Que é o módulo quadrado de alfa A, PA atuando em V. Tá? Então esse é o resultado de atuar da composição de A com adaga, né? Que seria isso aqui, ó. Composição de A com adaga atuando em V. Agora a gente vai ver que se a gente compor o adaga com A atuando em V, vai dar a mesma coisa. Tá? Aí é tudo mesma história. Vou ter aqui soma em A, alfa A conjugado, PA. Eu vou compor, né, com a soma em A', alfa A', PA'. Vou atuar em V. Vou pular vários passos aqui, então vou ficar com soma em A', alfa A conjugado, alfa A', PA atuando em PA' atuando em V. Tá? Aí esse termo aqui, ó, vai ficar uma delta A', PA atuando em V. Tá? Vai matar uma das somas, soma em A, módulo de alfa A ao quadrado, PA atuando em V. Que é a mesma coisa. Tá? Então, a existência da base, a primeira parte está feita, né? A existência da base ortonormal A de autovetores do operador linear implica que a adaga é igual a adaga A e, portanto, o operador A é normal. Tá? Então, se existe uma base ortonormal de autovetores no operador linear, então esse operador é normal. Tá? Então, essa é a primeira parte da prova desse teorema. Agora, na segunda parte da prova, que é um pouco mais complicadinho, mas não muito mais. Agora a gente assume que a adaga, que o operador é normal, então a gente vai assumir que o operador é normal, e a gente quer provar que isso implica que existe uma base ortonormal de autovetores desse operador linear A.
ou o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso, na verdade, mostrando que existe uma decomposição espectral, que a gente pode escrever uma decomposição espectral para esse operador linear, tá? Com aquelas propriedades que eu coloquei aqui no enunciado do teorema. Tá? Então a gente vai assumir isso e provar que essa igualdade implica que existe isso aqui. A gente pode escrever essa decomposição espectral com os seus projetores tendo aquelas propriedades. Tá? Então aqui o começo é o seguinte, a gente vai pegar, vai aparecer, claro, conceitos das aulas passadas, tá? Então eu vou pegar aqui o começo, a gente vai pegar esse operador linear A, não vai fazer nada nele, no caso aqui não fazer nada eu vou compor ele com a identidade, com o operador identidade, pela esquerda e pela direita, mas só. Tá, então vou compor pela esquerda e pela direita. Agora eu vou lembrar de uma coisa que a gente viu na aula passada. A gente viu que se tu tem um projetor num subespaço, existe um outro projetor que a gente chamou de complemento ortonormal ao primeiro, e a definição é que a soma de um projetor no subespaço mais o seu complemento ortonormal, tá, é igual à identidade. Tá? Então aqui a gente vai fazer justamente isso. A gente vai pegar e escrever a identidade aqui como um projetor no subespaço correspondente ao alto valor A mais um projetor no subespaço, no seu complemento, mais o seu complemento ortonormal, que é o projetor no resto do espaço. Tá? Então, para as duas identidades aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Tá? Aqui, pessoal, eu vou estar assumindo, aqui sim, na primeira parte, usando projetores 1D, se existia ou não existia o que a gente chama de degenerescência dos autovalores, não importava, tá? Não aparecia em momento nenhum. Aqui tem alguns pontos em que isso vai ser importante, tá? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. A degenerescência, como eu falei, digamos que tu tenha lá um operador linear A num espaço de Hilbert H, e esse operador linear, se eu atuo ele num certo, vamos chamar de A1, um vetor A1, esse vetor é autovetor desse operador linear. Aí eu vou lá e acho um outro vetor que eu vou chamar de A2, que também é autovetor desse operador linear. Tá? Então, digamos que tu tenha dois vetores do espaço que são autovetores do operador linear, mas eu vejo que a constante que aparece aqui, o escalar, né, que aparece multiplicando, que diz quanto vai aumentar o tamanho desse vetor, né, segundo a ação de A, é a mesma para os dois vetores. Tá? Então a gente diz que eles são degenerados, ou eles correspondem ao mesmo autovalor. Tá? Tá. São degenerados. Então essa é a ideia da degenerescência. Tu teve dois ou mais autovetores que correspondem a um mesmo autovalor. E aqui eu vou estar considerando, eu vou considerar que existe essa possibilidade, tá? que para um certo autovalor existe a possibilidade do autovetor corresponder de ter dois ou mais autovetores que correspondem ao mesmo autovalor. Tá? Então só colocar isso como uma observação. Tá? Bom, agora eu vou continuar trabalhando com essa expressão. Então comecei colocando a identidade usando essa definição de complemento ortonormal, tá? E agora a gente pode usar a propriedade distributiva aqui para composição, tá? E a gente pode escrever, pulando daqui para cá, pulando essa observação, né? Então a gente pode escrever
esse operador A como PA composto com A composto com PA mais PA composto com A composto com PA ortogonal mais PA ortogonal composto com A composto com PA mais PA ortogonal composto com A composto com PA ortogonal. Tá? E agora a gente vai trabalhar em cima dessa expressão aqui. Lembra que a gente quer mostrar que existe uma decomposição espectral ou, de forma equivalente, que existe uma base ortonormal de autovetores desse operador A. Tá? Então, bom, aqui a gente vai precisar, um primeiro resultado que a gente vai precisar é o seguinte: a gente vai mostrar que a composição de A com o projetor PA é o autovalor correspondente vezes multiplicado pelo projetor PA. Aí, de novo, a gente quer mostrar uma igualdade entre operadores lineares, a gente tem que mostrar que a ação deles é a mesma em todo o vetor V. Tá? Então, isso que a gente tem que mostrar agora. Tá? Então, eu vou fazer isso. Então, eu tenho aqui A vai atuar em PA, atuando em V. Vai ser A atuando quando eu atuo PA em V. Isso vai ser... a princípio aqui, então, eu estou considerando a possibilidade de degenerescência. Então, eu vou ter uma soma, não vai ser um projetor 1D como antes, tá? A gente poderia fazer com projetores 1D, mas aí eu estaria limitando a minha prova. Tá? Não tem por que limitar a minha prova. Eu posso fazer direto com a degenerescência. Antes essa parte da soma não era importante, agora essa possibilidade aparece aqui. Então, se eu não usasse essa soma, pareceria que eu estava impondo que os autovalores são tão diferentes, mas não necessariamente são. Tá? Então, aqui eu vou ter um certo número de autovetores, que eu vou chamar de A, né, que correspondem ao mesmo autovalor alfa A. Então, quando eu aplicar o projetor, esse projetor aqui, na verdade o que ele significa é o projetor no subespaço gerado pelos autovetores correspondentes ao autovalor alfa A. Tá? Então, o PA é isso agora aqui. Tá? Então, por isso que eu estou somando sobre todos os A's, que são esses autovetores que correspondem ao autovalor alfa A. Tá? Tá. Agora eu uso a linearidade, tá? Aqui eu teria essa função. Uso a linearidade do operador A, soma em A, V, A atuando em A. Para todos esses vetores A, como eu falei, vai ser um único autovalor, alfa A. Tá? Então esse alfa A agora, embora ele tenha o índice A aqui, é só para dizer, é só para mim identificar. Tá? Digamos, se eu tenho, isso aqui é só um índice para soma, tá? Mas esse alfa A não depende dos A's aqui. Na verdade, eu deveria ter colocar uma outra notação melhor, mas o que eu estou somando aqui é nos autovetores A. Tá? E eu vou ter para cada autovalor diferente, eu vou ter um certo conjunto de A's. Tá? Então aqui eu posso colocar em evidência esse alfa A. Tá? O valor dele é fixo. E aí eu vou ter aqui a soma em A, V, A, que é alfa A, o projetor A atuando no vetor V. Tá? Então está mostrado aqui que a composição de A com esse projetor no subespaço correspondente ao autovalor alfa A é igual a esse autovalor, então, multiplicado por aquele projetor. Tá? Então esse é um resultado que a gente precisa.
a gente precisa também de um outro resultado similar, mas esse, só deixa eu verificar aqui, mas esse eu deixei para vocês. Isso eu deixei para vocês verificar, que é se a gente compor PA pela esquerda com o operador linear A, isso também vai dar alfa A multiplicada pelo projetor PA, tá? Aí com isso, voltando para a nossa expressão, né, a gente tem que considerar essas coisas aqui, ó. PA, A, PA, PA, A, PA ortogonal, PA ortogonal, A, PA, PA ortogonal, A, PA ortogonal, tá? Então vamos lá fazer isso. PA, esse termo aqui, por exemplo, PA, A, PA ortogonal, eu vou PA, alfa A, PA, vou trocar o APA por alfa APA. Alfa é um escalar, posso tirar para a esquerda aqui, então eu vou ter a composição de PA com PA, que é o próprio PA. Alfa PA. Tá? Aí o outro termo lá que eu tenho é PA ortogonal, né? Então esse eu vou usar, esse resultado que vocês vão demonstrar. Vai ficar então alfa A, PA, composição com PA ortogonal. Aí a gente viu que a composição de dois projetores em subespaços ortogonais é igual ao operador nulo. Então aqui eu fico com alfa A multiplicado por operador nulo em H, que é o próprio operador nulo em H. Tá? Aí o outro termo que a gente tem lá é composição de PA ortogonal com A com PA. Tá? Aí eu uso esse resultado aqui para reescrever ele como PA ortogonal, composição com alfa A PA, que é alfa A PA ortogonal com PA, que é o operador nulo em H. Tá? Então, a partir desses três resultados, a gente volta lá para aquela relação geral. Então, o A fica escrito o primeiro termo, que era esse aqui, né? Sobra só alfa A PA, mais o segundo termo, que era esse aqui, vai ser o operador nulo em H. O terceiro termo também é operador nulo em H, mas o quarto termo a gente não fez nada ainda nele. Ficou assim. Tá? Então fica alfa A, PA, mais PA ortogonal, A, PA ortogonal. Tá? Só deixa... vamos voltar para o enunciado do teorema, para ver de novo o que a gente quer provar. Tá? Então a gente está assumindo agora que o operador é normal, e a gente quer provar que existe essa base ortonormal de autovetores, que é equivalente a provar isso aqui, tá? Que a gente pode escrever uma decomposição espectral. Vejam que já apareceu um termo, apareceu um alto valor alfa A multiplicado por PA, tá? Um projetor no subespaço correspondente àquele alto valor. Vejam que aqui tem uma suposição implícita, né? A gente está supondo que, sem provar, né, que existe, para esse operador linear, ele tem pelo menos um alto valor, tá? E um conjunto, um ou mais autovetores correspondentes àquele alto valor. Tá? Então a gente está assumindo que não existe, que pelo menos em todo o espaço H existe uma direção. Se a gente aplicar naquele operador linear naquela direção, não vai mudar de direção o vetor. Tá? Então essa é uma suposição que está implícita aí. Bom, então a gente já tem um primeiro termo aqui. Então o que a gente quer é que apareça algo desse tipo aqui. Mas esses projetores vão ter que ter essas propriedades aqui. Então, voltando para cá, agora, para continuar com a prova, o que a gente vai fazer é olhar para esse termo aqui e verificar que esse termo aqui, se o operador A
é um operador normal, então esse operador aqui, a gente pode chamar ele de ATIL, por exemplo. Ele também é um operador normal. Se ele for um operador normal, a gente de novo supõe que exista pelo menos um autovalor e um autovetor desse operador. E aí tudo vai se repetir, tá? A gente pega esse projetor, né, naquele autovalor. A gente pega o projetor, e aí a gente vai ter um termo desse tipo, mais aí termos desse tipo aqui, tá? E aí tudo segue. Tá? Bom, agora então a gente precisa provar que esse operador aí é normal. Então o que a gente precisa provar é que começar com ATIL, DAGA, composição com ATIL, então vai ser PA ortogonal, composição com A, composição com PA ortogonal, DAGA, tá, então a gente quer provar que esse operador aqui é um operador normal também. Tá? Ou seja, a gente quer provar que ATIL DAGA vezes ATIL, composto com ATIL, é igual a ATIL composto com ATIL DAGA. Tá? Então aqui a gente vai precisar de uma propriedade do adjunto, né? Que é o adjunto da composição troca a ordem. Tá? Então aqui seria igual a P a ortogonal, a adjunto, P a ortogonal adjunto, daí eu vou compor com isso aqui, PA ortogonal, A, PA ortogonal, tá? Aqui já usa que o adjunto do projetor é o próprio, tá? Lembra, esse aqui é o projetor que é o complemento ortogonal a PA. Então se eu tenho aquele subespaço correspondendo ao autovalor alfa A, esse aqui é o projetor no resto do espaço de Hilbert. Então aqui agora a sequência dos passos aqui é pelo seguinte: eu quero usar o fato de que o A é um operador normal, então eu tenho que fazer esse DAGA aqui encostar com esse cara aqui para mim poder trocar a ordem. Tá? Então é isso, os próximos passos é sempre a gente vai estar fazendo com essa ideia. Tá? Então aqui eu vou escrever PA ortogonal composto com A DAGA composto com PA ortogonal composto com PA ortogonal composto com A, composto com PA ortogonal, tá? Aqui primeiro eu sei que isso aqui é igual a PA ortogonal, propriedade da idempotência dos projetores, tá? Aí esse termo aqui, ó, eu sempre posso escrever assim, né? DAGA composto com esse termo que sobrou aqui, essa parte aqui, ó. Eu posso dizer que ele é igual a ele mais o operador nulo. Tá? Vocês vão concordar comigo que isso sempre pode ser feito. Tá? O operador nulo mais esse operador vai dar o mesmo operador. Aí eu lembro desses resultados aqui. Ó. Então esse operador nulo, eu posso escrever ele como esse aqui, por exemplo. Porque qual que é a ideia? Eu vou colocar... A ideia é colocar em evidência esse APA ortogonal aqui à direita, e aí quando eu somar os dois operadores vai ficar PA mais PA ortogonal, que é a identidade, daí eu consigo juntar o A e o A DAGA. Aqui, tá? Então é isso que a gente vai estar fazendo aqui. Vai ficar PA DAGA, A DAGA, composto com PA, A, PA ortogonal, mais PA ortogonal a PA ortogonal, tá? Então isso vai ser PA ortogonal, a DAGA, PA mais PA ortogonal com PA ortogonal. Tá? Esse cara aqui, essa soma aqui é igual a identidade em H, tá? Então aqui eu já tenho aqui PA ortogonal, a DAGA, a PA ortogonal. Agora eu troco a ordem, PA ortogonal com A DAGA,
com PA ortogonal. Tá? Agora eu tenho, na verdade, voltar, né? Eu tenho que voltar a reescrever o que está à direita como isso aqui, só que agora vai estar junto, né? E o que está à esquerda como isso aqui. Tá? Então eu vou colocar ali, vou compor com a identidade, PA ortogonal, A composto com a identidade, em H composto com a adaga, composto com PA ortogonal. Essa identidade eu vou somar de forma apropriada, tem que olhar o que a gente quer. Então aqui vai ser, bom, de qualquer forma vai ser PA mais PA ortogonal, essa é a identidade, né? A ortogonal, PA ortogonal. Agora eu vou abrir isso em dois termos, né? Ó, eu vou abrir, eu nem vou fazer essa parte da conta porque eu já comentei aqui em cima, tá? Vai ser isso aqui, ó, vai ser 0, quando eu abrir vai ficar PA ortogonal, adaga, PA ortogonal, mais PA, bom, pega para a esquerda aqui, ó. Vou abrir o da esquerda aqui, que esse aqui eu não tenho provado, mas esse aqui eu tenho, ó. PA ortogonal, A, PA, tá aqui, tá? É o operador nulo, vai ficar 0 mais PA ortogonal, A, PA ortogonal, tá? Então isso aqui fica 0. Então fica 0 mais PA ortogonal a PA ortogonal adaga PA ortogonal, tá? Aí nesse cara aqui eu escrevo ele como PA ortogonal composto com PA ortogonal. Então já tenho PA ortogonal a PA ortogonal composto com PA ortogonal a adaga PA ortogonal. Aí é só usar de novo aquela propriedade da adjunta para reescrever isso aqui, né? Aqui, esse termo aqui, né? É igual a isso aqui, tá? Então isso aqui fica A tio composto com A tio daga. Ok. Tá? Então a gente, voltando, né, para a sequência que a gente fez aqui. Então a segunda parte a gente está assumindo que o operador é normal, assumiu que existe pelo menos um autovalor e um autovetor desse operador. Pegou o projetor no subespaço gerado pelos autovetores correspondente àquele autovalor, né, que pode ser um ou mais, considerou o complemento ortonormal para escrever a identidade aqui, abriu essa expressão, viu que esses dois termos aqui são iguais a zero, tá, iguais ao operador nulo, viu que esse termo aqui fica o autovalor correspondente vezes o projetor. Agora a gente viu que esse termo aqui também é um operador normal. Aí a gente repete a mesma história, tá? A gente viu que esse cara aqui é um operador normal, aí a gente repete a mesma história. Então a gente vai assumir que existe um alto valor desse operador normal, tá? O projetor no subespaço correspondente àquele alto valor seria um PA til, tá? Aqui seria um alfa A til e um PA til, e eu vou poder escrever esse operador A til, né, como um alfa A til, PA til mais um PA2 til, PA til ortogonal A til mais PA til ortogonal, composto com PA til ortogonal. A mesma forma que eu fiz aqui, na verdade. Ó. Esse A til eu vou escrever ele com uma forma idêntica a essa. Tá? Então, continuando, eu escreveria A, então vai ficar alfa A, projetor no subespaço correspondente àquele gerado pelos autovalores correspondente àquele pelos autovetores correspondentes àquele alto valor, tá? Mas agora eu vou lá para o alfa A til, P A til mais P A til ortogonal A til composto com P A til ortogonal. E aí segue a mesma coisa, esse operador aqui
a gente chama de um A2 tio. Ele é normal, tá? Esse operador aqui a gente já sabe, tem a mesma forma, ele é normal. Então eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nos dois primeiros termos, tá? E eu vou continuar fazendo isso, até completar todo o espaço. E primeira coisa, eu sei que qualquer que seja o subespaço PA que correspondente a esse projetor, eu sei que é ortogonal a esse aqui, tá? Eu sei já de início que para toda a sequência ali, eu sei que isso aqui é igual a zero, tá? Tá? A composição desses dois projetores é igual a zero porque eles estão atuando em subespaços ortogonais. E assim vai o PA tio com o PA2 tio também é igual a zero, tá? E assim para as outras relações, tá? Pela forma como eu estou construindo isso, tá? Porque eu sempre pego para fazer a construção, eu pego o projetor no subespaço gerado por aquele alto valor mais o complemento ortonormal, tá? Então eu sei que o projetor que aparece no complemento ortonormal já é ortogonal ao primeiro, tá? Então eu vou continuar fazendo esse mesmo processo aqui até completar o espaço. Que significa o que? Eu vou considerar nesses projetores de forma que o PA mais o PA tio mais o PA2 tio mais tudo que precisar é igual à identidade em H. Tá? Eu vou fazer isso até completar o espaço. Então eu vou ter aquela propriedade que a soma dos projetores é igual à identidade, tá? Que seria a relação de completeza para essa base, né? E eles têm essa relação de ortogonalidade, tá? Que são duas das características necessárias. Tá? Então com isso a gente prova que se o operador é normal, então a gente pode escrever ele na forma de uma decomposição espectral com os projetores sendo em uma base ortonormal, tá? Correspondendo a uma base ortonormal. Então, com isso, a gente terminou a prova. Então, a gente provou que se o operador é normal, existe, né, esse conjunto de projetores completo, né, soma em A. Se eu somar sobre todos os projetores, eu tenho a identidade PA tio delta A linha PA linha, não PA tio, PA, e o A pode ser escrito nessa forma. Tá, esse é um teorema bastante importante, pessoal, que gostaria que vocês olhassem com cuidado essa prova e lembrassem dela. Então, a questão de calcular autovalores e autovetores de operadores lineares é uma questão muito importante e esse teorema diz quando isso é possível, tá? Quando os operadores são normais, se o operador é normal, então existe uma decomposição espectral, tá? Então a gente vai poder calcular os autovalores e a gente sabe que a base de autovetores é uma base ortonormal. Tá? Então é um resultado bastante importante, bastante geral para operadores normais. Se o operador não é normal, isso não necessariamente é o caso. Tá? Um tipo especial de operador normal são os chamados operadores hermitianos. Tá? Esses operadores são usados em mecânica quântica para descrever quantidades observáveis, tá? Porque como a gente vai provar na sequência, os autovalores desses operadores são números reais e eles são normais, então os autovetores formam uma base ortonormal. E a definição é a seguinte: se a gente tiver então um operador linear, a gente diz que ele é hermitiano, tá?
se o seu adjunto for o próprio, tá? Então, se o seu adjunto de um operador é igual ao próprio operador, a gente diz que esse operador é hermitiano, tá? Então a gente vai provar um teorema agora sobre operadores hermitianos. Esse teorema diz o seguinte: se o operador é hermitiano, eu vou escrever aqui na forma matemática, então se o operador é hermitiano, se isso aqui é verdade, então ele é normal, existe uma decomposição espectral, isso não tem nem que ver, né? Porque eu tenho aqui A composto com A igual a composto com A sempre, né? Então, se o operador é hermitiano, ele é normal, existe uma decomposição espectral, aí os autovalores, vamos chamar alfa A, os autovalores alfa A desses operadores, eles são números reais, tá? E os autovetores são ortogonais, tá? Então é isso que esse teorema diz. A prova é razoavelmente simples. Para provar esse teorema, na verdade, para provar todos os teoremas relacionados a esse, a gente chega em duas expressões iguais para a mesma coisa e aí compara elas e chega no resultado. Então considera lá dois autovetores A e A' correspondentes a dois autovalores alfa A e alfa A', tá? Então se a gente considerar agora essa expressão aqui, ó, eu vou pegar o produto interno do autovetor A com o adjunto do A atuando no autovetor A', tá? Aí primeiro eu vou usar, bom, tanto faz a ordem, tá? Eu vou usar aqui, vou começar usando que esse operador é um operador hermitiano. Então eu posso simplesmente trocar aqui por o adaga por A, né? E agora eu aplico a equação de autovalores e autovetores, A, alfa A', que é igual a, se usa linearidade no segundo argumento do produto interno, sai o alfa A como tá? Então essa é uma igualdade que eu posso obter daqui. Agora a outra igualdade, então eu venho daqui, né? Isso aqui também tem que ser igual pela existência do adjunto, né? Pela definição de adjunto, isso aqui tem que ser igual a A atuando em A', tá? Usa a equação de autovalores e autovetores, fica alfa A, desculpa aqui, alfa A'. Alfa A é aqui. Fica alfa A vezes A', produto interno. Agora eu vou usar a antilinearidade no primeiro argumento. Então o alfa A sai conjugado e sobrou aqui o produto interno entre A e A', tá? Agora eu pego isso é igual a isso, né? Se eu subtrair essas duas coisas, essas duas quantidades, tem que ser zero, tá? Então, daqui eu chego nessa expressão alfa A conjugado menos alfa, já vou colocar esse produto interno em evidência, né? Alfa A' tem que ser igual a zero, tá? Se o operador é hermitiano, essa equação tem que ser satisfeita. Agora, seguindo, eu vou separar isso em dois casos. Primeiro eu vou assumir que o A e o A' que eu estou considerando eles são iguais, tá? Então assume que o alfa, eu estou considerando o mesmo A e o mesmo A'. A igual a A'. Tá? Se o A é igual ao A', o produto interno aí dá 1, tá? Ou pelo menos não dá 0, não tem como dar 0, tá? Então alfa A conjugado menos alfa A
A é igual a zero, tá? E a única maneira disso ser satisfeito é se o alfa A conjugado menos o alfa A for igual a zero. Aí escreve isso em termos das partes real e imaginária. Então, a parte real de alfa A menos I, a parte imaginária de alfa A, menos a parte real de alfa A, que é o segundo termo ali, menos I, a parte imaginária de alfa A, igual a zero, tá? A parte real cancela com essa aqui, e aí eu chego na conclusão de que a parte imaginária do alfa A é igual a zero, ou que o alfa A pertence aos números reais. Que era a parte do que eu queria provar, né? Tá, então está provado. A primeira parte a gente provou que se o operador é hermitiano, então seus autovalores são números reais. Tá? Essa é a primeira parte. Agora a segunda parte eu vou considerar que o A é diferente do A'. Tá? Então aqui os autovalores, né? Eu já sei que são números reais, então já posso escrever assim, a parte real de alfa A menos a parte real de alfa A' vezes A produto interno com A' tem que ser igual a zero. Mas agora eu já estou dizendo que esses autovalores são diferentes, tá? Então eu já estou dizendo que isso aqui é diferente. Tá? Então isso aqui é diferente de zero. Isso aqui é diferente de zero, por suposição. Estou considerando autovalores diferentes. E aí, seus autovalores diferentes, eu tenho, para que essa relação seja satisfeita, o produto interno entre os autovetores correspondentes tem que ser igual a zero. E, portanto, esses autovetores são ortogonais, tá? Então isso aqui tem que ser igual a zero. Aí está provado, com isso a gente finaliza a prova do teorema. Então a gente acabou de provar que se um operador é hermitiano, então seus autovalores são números reais e os autovetores que correspondem a autovalores diferentes são ortogonais. Tá? E aí a gente já vê que os autovetores, os autovetores, como o operador é um operador normal, os autovetores formam uma base ortonormal. Tá? A gente pode transformar essa base ortogonal em uma base ortonormal, como a gente provou no caso de operadores normais. Tá? Um resultado relacionado que eu queria mostrar para vocês aqui está relacionado ao valor médio. Desculpa que caiu meu quadro, vou ter que botar de volta. Já um segundo a gente já coloca aí. Tá, o valor médio em mecânica quântica voltou aqui meu quadro. Então tá, o valor médio de um observável, que vai ser representado por um operador hermitiano em mecânica quântica. Então aqui eu vou estar considerando um operador linear hermitiano. É isso aí. O valor médio desse operador vai ser o produto, né? Vamos ver se está funcionando aqui. Acho que não. Tá funcionando. Tá. Então o valor médio vai ser o produto, tu vai pegar o operador linear, multiplicar por um vetor pela esquerda, pelo ket do vetor pela esquerda e pelo brado do vetor pela direita. Aí esse produto aí, como A vezes o vetor vezes o ket é um vetor, né? Multiplica por esse V, vai ser um produto interno, dá um escalar, tá? Então o valor médio é um escalar, uma quantidade escalar, tá? E para operadores hermitianos, para qualquer V, ou para qualquer vetor que seja, isso aqui é um número real, tá? Pertence aos reais para qualquer vetor V do espaço. Tá? Isso é verdade para qualquer vetor. Tá? Então, seu operador hermitiano, o valor médio
é o número real para qualquer vetor. Tá? E aí para provar isso assim, é simples, a gente usa aqui o fato de que seu operador é, é linear, desculpa, seu operador é hermitiano, ele é normal. Se é normal, a gente pode escrever uma decomposição espectral para esse operador, tá? Então, isso aqui, né? Se ele é hermitiano, o que eu estou dizendo é, se ele é hermitiano, ele é normal, e portanto a gente pode escrever soma em A, alfa A, PA, tá? Aí esse valor médio vai ficar, a gente pode escrever ele assim, né? Produto interno de V com soma em A, alfa A, PA, atuando em V. Tá? Soma em A, alfa A, usa que é linear no segundo argumento, aí o produto interno, né? Fica aqui V, aí eu vou atuar. Tá, aqui eu teria... Considera por simplicidade, eu vou considerar que esse aqui é projetor 1D, tá? O que vai mudar se tiver degenerescência é que aqui o que muda se tem degenerescência é que vai ter, digamos, o mesmo escalar para mais do que um projetor, tá? Então aqui eu vou considerar que é um projetor 1D, para facilitar só, para não ter que usar outro índice aqui para soma, que ia dar o mesmo. Então vou colocar aqui o projetor 1D, então vai ser A produto interno com V, vezes o vetor A. Tá? Aqui eu teria esse produto interno aqui, né? Então eu uso de novo a linearidade no segundo argumento, fica com soma em A, alfa A, A com V, V com A. Aí um termo desse produto interno é o complexo conjugado do outro. Então eu tenho soma em A, alfa A, módulo do produto interno entre A e V, quadrado. Tá? O módulo de um número complexo é um número real. Se tu multiplica dois números reais, tu tem um número real. Se tu soma números reais, tu tem um número real. Tá? Então, está provado. O valor médio, seu operador hermitiano, seu valor médio é um número real também. Tá? Os seus autovalores são números reais e o valor médio é um número real. Tem um outro tipo de operador com uma estrutura algébrica muito parecida com o operador hermitiano, tá? Que são os operadores anti-hermitianos. Tá? Os operadores anti-hermitianos, a definição é a seguinte: tu tem um operador linear, né? Aí é um operador linear definido no espaço H, ele é anti-hermitiano se o seu adjunto, em vez de ser igual ao A, é igual a menos A. Tá? Então troca, quando eu tomo adjunto, eu troco o sinal. Aí eu pedi para vocês provar nos exercícios que se nós tiver aqui a equação de autovalores e autovetores para esse tipo de operador, né? Então os autovalores são números imaginários puros, ou seja, a parte real do alfa A é igual a zero. Tá? Só sobra a parte imaginária. E assim como para operadores hermitianos, autovetores correspondentes a autovalores diferentes são ortogonais. Então a base vai ser uma base normal. Que dá pra ver porque eles também são operadores, essa última parte, né, dá pra ver porque eles são operadores normais também, tá? Se tu multiplicar a adaga por A, isso vai ser igual a multiplicar A por adaga, tá? E por hoje é isso aí. Daí na próxima aula a gente continua falando sobre o computador, sobre o teorema da diagonalização conjunta, e sobre outros tipos de operadores importantes, como operadores positivos, tá? Então até a próxima aula.